Logo pela manhã, Samet reclama que Devran continua ocupando o banheiro e ainda não saiu. As crianças começam a chamá-lo do lado de fora, pedindo que se apresse, pois todos precisam se arrumar. Devran responde de dentro do banheiro que já os ouviu, mas faz questão de demorar ainda mais para provocar os irmãos de Azize. Samet perde a paciência e diz que não consegue mais suportar a presença dele na casa, enquanto Devran se diverte com a situação, deixando claro que pretende continuar incomodando todos para que acabem aceitando sua permanência. Quando finalmente sai do banheiro, a família já está reunida para o café da manhã. As crianças terminam de comer porque precisam ir para a escola. Semo avisa que acompanhará os irmãos para conversar com o diretor sobre a recente fuga deles e garantir que tudo fique resolvido. Antes de saírem, ele adverte as crianças para que nunca mais tentem fugir de casa. Nesse momento, Semo recebe uma mensagem de Melis e percebe que precisa resolver um assunto urgente. Ele diz a Zelihra que terá de adiar a saída e pede que ela leve as crianças para a escola em seu lugar. Apesar da insistência dele para acompanhá-las depois, Zelihra afirma que conseguirá resolver tudo sozinha. Pouco antes de sair, Devran chama Zelihra para conversar em particular. Como ela é irmã gêmea de Semo, ele acredita que talvez consiga perceber se há algo errado com ele. O rapaz comenta que está desconfiado de que Semo esteja escondendo algum problema sério e pede que Zelihra fique atenta ao comportamento do irmão. Ele diz que, caso descubra alguma coisa, deverá avisá-lo imediatamente, mas sem contar nada para Azize, para não preocupá-la. Zelihra pergunta se aconteceu algo grave, mas ele responde que apenas quer se prevenir caso algum problema apareça. Antes de encerrar a conversa, entrega a Zelihra o dinheiro que sobrou da venda da pulseira da mãe deles. Ele pede que ela guarde o valor em segredo e só use o dinheiro se a família realmente precisar. Também faz questão de reforçar que Azize não pode saber disso, pois ela certamente recusaria o dinheiro e insistiria para que ele ficasse com a quantia. Zelihra prepara os irmãos para irem à escola. Antes de saírem, ela pede que nunca mais tentem fugir de casa, lembrando que todos ficaram muito preocupados com o desaparecimento deles. As crianças reconhecem que erraram e prometem não repetir a atitude. No caminho, eles encontram Yusuf. Ele pergunta para onde estão indo tão cedo, e Zelihra explica que está levando as crianças para matriculá-las na escola. Yusuf comenta que acabou de resolver o problema do pagamento do conserto do motor e decide acompanhar a família até a escola. Ele explica que faz isso porque todos eles se tornaram muito importantes para ele. Caminhando ao lado das crianças, ele segura suas mãos e segue com elas até o destino. Enquanto isso, Semo encontra Melis para conversar. Preocupado com o que aconteceu no dia anterior, ele pergunta se ela está bem. Melis responde que sim, mas logo muda de assunto e faz uma pergunta direta: quer saber se Semo realmente a ama. Sem hesitar, ele confirma que a ama. Depois de ouvir a resposta, Melis faz uma proposta inesperada. Ela sugere que os dois fujam juntos e deixem a cidade para começar uma nova vida. Melis explica que descobriu recentemente que sua própria família escondeu a verdade sobre seu passado durante muitos anos, e desde então, sente que ninguém realmente a compreende. Ela diz que deseja apenas viver ao lado de alguém que a ame de verdade e com quem possa construir uma nova história. Semo tenta acalmá-la. Ele diz que fugir não é uma decisão que pode ser tomada por impulso e lembra que os dois precisam pensar nas consequências antes de abandonar tudo. Apesar disso, garante que ela pode confiar nele e que nunca a deixará sozinha. Melis insiste que acredita nele e afirma que está disposta a enfrentar qualquer dificuldade ao seu lado. Semo acaba aceitando pensar no plano, mas ressalta que tudo precisará ser organizado com calma. Os dois combinam de se encontrar novamente algumas horas depois, em um depósito, para conversar melhor e decidir os próximos passos. Enquanto isso, Devran reclama que passou a noite inteira dormindo no sofá e acordou com fortes dores nas costas. Ele comenta que jamais conseguirá descansar daquela maneira. Azize responde que ele escolheu essa situação e lembra que poderia estar dormindo confortavelmente em sua própria casa. Devran explica que, se tivesse permanecido lá, nem a família dele nem a família dela teriam permitido que os dois ficassem juntos. Azize pede que ele não fale mal de seus irmãos. Devran observa que os irmãos de Azize já estão crescidos, mas continuam dependendo dela para tudo. Azize percebe que ele está reclamando desde o primeiro dia em que chegou à casa e questiona se ele realmente tem tão pouca paciência para conviver com sua família. Devran admite que sempre teve dificuldade para lidar com ambientes bagunçados e muito movimentados. A conversa muda de assunto quando Devran comenta sobre o trabalho de Azize.
Ele diz que até sua mãe ficou surpresa ao descobrir que ela está trabalhando como vendedora em uma loja. Em seguida, sugere procurar um emprego melhor para ela, como de secretária, em um ambiente mais confortável. Azize, porém, rejeita imediatamente a ideia. Ela afirma que não quer depender dele para conseguir trabalho e compara a proposta a uma tentativa de colocá-la novamente em uma gaiola de ouro, onde perderia sua liberdade. Para explicar seu ponto de vista, ela lembra que um pássaro preso em uma gaiola, mesmo que seja de ouro, continua sem liberdade. Por fim, Azize deixa sua posição muito clara. Ela afirma que pretende continuar trabalhando no emprego que conquistou sozinha e pede que Devran respeite sua decisão. Ele percebe que não conseguirá convencê-la naquele momento e encerra a discussão. Do outro lado, as crianças chegam à escola cheias de entusiasmo. Balim pergunta se ela e Samet estudarão na mesma sala, mas Samet diz que ainda não sabe e sugere que ela pergunte a Yusuf. Pouco depois, Zeliha retorna com uma boa notícia. A matrícula foi concluída com sucesso. Ela explica que as aulas começarão no dia seguinte, mas antes será necessário comprar todo o material escolar. As crianças comemoram a novidade e demonstram grande felicidade por finalmente poderem frequentar a escola. Enquanto observam a alegria dos irmãos, Yusuf e Zeliha conversam discretamente. Yusuf comenta que todos parecem felizes, menos os dois. Ele lembra que, depois da confusão do dia anterior, Semo praticamente autorizou que eles ficassem juntos, mas a situação continua complicada. Zeliha explica que, embora ame Yusuf, não quer perder a confiança do irmão. Ela sente que está dividida entre o amor e a lealdade à família, sem saber qual caminho seguir. Yusuf responde que também vive o mesmo conflito e sugere que, por enquanto, eles mantenham o relacionamento em segredo. Durante a conversa, Zeliha acaba se referindo ao romance dos dois como nosso amor. Yusuf sorri ao perceber a expressão e brinca dizendo que ela está assumindo sentimentos cada vez mais rápido. Envergonhada, Zeliha muda de assunto, e os dois seguem conversando de forma descontraída. Ao mesmo tempo, Semo diz consigo que Melis deseja fugir da cidade com ele, mas admite que está completamente dividido. Ele mesmo se questiona como pretende abandonar os irmãos e assumir uma fuga naquele momento. Essa é justamente a sua maior dificuldade. Ele lembra que, com Devra morando na casa de Azize, talvez os irmãos não fiquem totalmente desamparados. Mesmo assim, reconhece que não consegue tomar uma decisão, porque não tem coragem de abandonar a família, mas também não suporta a ideia de perder Melis. Sem encontrar uma solução, Semo permanece angustiado, dividido entre a responsabilidade com os irmãos e o amor que sente por Melis. Em outro momento, Fida encontra uma antiga carta e percebe que ela é a última mensagem escrita para Cevdet por uma mulher que fez parte de seu passado. A descoberta desperta a curiosidade, que comenta que Cevdet teve um grande amor antes. Logo depois, Cevdet chega e Fidan quer saber se ele conseguiu resolver a matrícula dela na escola. Ele explica que falou com o diretor e descobriu que ela precisará fazer alguns testes antes de ser aceita. Fidan fica decepcionada por não poder começar imediatamente, mas Cevdet a tranquiliza, dizendo que esse tempo servirá para estudar e chegar mais preparada. Cevdet vê um objeto na mesa e Fidan diz que estava limpando as gavetas e as prateleiras. Durante a arrumação, encontrou o objeto de cor azul esverdeada e comenta como ela é bonita. Cevdet explica que se trata de uma pedra de turquesa. Durante a noite, Semo chega ao local combinado e ela o chama em silêncio para que ninguém perceba sua presença. Assustado no primeiro momento, ele abre a porta e ela diz que conseguiu sair sem ser vista. Melis acredita que sua ausência não será notada imediatamente e demonstra entusiasmo com a ideia de fugir dali. Ao perceber que Semo não trouxe nenhuma mala, Melis pergunta como ele pretende viajar sem levar seus pertences. Nesse instante, ele muda completamente de atitude e admite que não pode seguir com o plano. Semo explica que fugir sem dinheiro, sem um destino definido e sem qualquer planejamento seria um grande erro. Ele revela que tem medo não apenas pelo futuro de Melis, mas também pelo próprio, principalmente porque não consegue abandonar os irmãos, que dependem dele. Mesmo confessando que gostaria de ir embora com ela, afirma que sua responsabilidade com a família fala mais alto. Melis insiste e pergunta se ele realmente não pode deixar os irmãos ou se simplesmente não quer fazer isso. Em seguida, questiona se ele seria capaz de deixá-la para trás. Semo responde que também não consegue abandoná-la, mas reforça que a situação é muito mais complicada do que ela imagina. A jovem implora para que ele tente compreender seu sofrimento e afirma que, se continuar vivendo naquele lugar,
sua vida nunca mudará. Semo explica que não basta apenas querer fugir, pois eles não têm dinheiro, nem um lugar para morar. Ele chega a dizer que, se ainda estivessem vivendo na floresta, construiria outra cabana para os dois, como a que tinham no passado. Melis responde que não precisa de uma cabana nem de qualquer luxo. O único desejo dela é ter ao seu lado alguém em quem possa confiar. Depois de refletir sobre tudo que ouviu, ela agradece sinceramente a Semo, dizendo que ele a fez enxergar a realidade. Melis conclui que sonhar é bonito, mas entende que apenas isso não é suficiente para construir uma nova vida.